porque o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ele disse que o fim das saidinhas de presos é inconstitucional, que vai contra a ideia de ressocialização, além de fortalecer o crime organizado. Para o chefe da pasta, eu vou abrir aspas, a forma como se está lidando com o tema no país vai na contramão de tudo que tem sido feito no âmbito mundial para racionalizar e diminuir a pressão do sistema carcerário, fecho aspas. O caso do veto presidencial, a lei de execução penal aprovada no Congresso seja derrubado, se isso de fato acontecer, as restrições serão restabelecidas para que os detentos possam visitar os familiares. Vou começar com você, Zé Maria. Esse tema gera muita discussão, mas o Congresso decidiu, se não acabar, pelo menos limitar a saidinha dos presos. Como avalia o posicionamento do ministro Silvio Almeida? Segundo ele, isso contraria a ideia de ressocialização. Muitos não pensam assim. Olha só, é preciso uma ressocialização, sim. Não tenho a menor dúvida disso. É preciso que, ao sair da cadeia, todo preso passe por esse artigo que foi incluído na lei, que foi promulgada, sancionada pelo presidente Lula, né? Que exige o laudo criminológico. Eu sempre defendi. Sempre achei um absurdo vamos dizer, a prevenção não chegar ao indivíduo antes de cometer o crime. É claro que não pode ser todos, mas aquele crime previsível, alguém que tem problemas ou que tem tendências psicopatas, isso teria que ter sido identificado lá atrás, já no SUS. Eu entendo que o SUS deveria ter está sobrecarregado, um sistema sobrecarregado. Sei que é difícil, falo teoricamente, claro, né? Um psiquiatra, um psicólogo no SUS, para o atendimento, identificar o sujeito e comunicar dizendo, olha, esse aqui tem problemas, vai cometer um crime. Então, parte importante da prática de crime já estaria ali eliminado no nascedouro. É como, por exemplo, o Adélio Bispo, que deu a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro, então candidato. Na época, muita gente criticou. Olha, ele foi considerado inimputável. Isso é para proteger, isto é impunidade. E eu dizia, não, isto é acertado demais. Tanto é assim que, se o Adélio Bispo tivesse sido acusado de tentativa de assassinato, estaria na rua hoje. Olha que absurdo. Olha que absurdo, da legislação que nós criticamos aqui todos os dias. Adélio Bispo estaria nas ruas. E veja bem, ele é inimputável, mas está preso, está detido, e ele só sai depois de um laudo. E todos os laudos feitos, e isso é feito de tempos em tempos, indicam que ele continua com mania de perseguição, diz que recebeu uma missão de não sei quem para eliminar não sei quem. Quer dizer, não pode soltar um indivíduo desses. Não há pena que possa dar a ele. 10 anos, aí tá. 10 anos sai, ele mata alguém. 20 anos, não pode, né? Então, eu entendo que esse artigo do laudo é muito importante. Ficou. Agora, a saidinha e esse debate que foi iniciado aqui, nos Pingos dos Is. Nós é que começamos a questionar isso. A saidinha é apenas a ponta de um problemão, que é a história de progressão de penas. O indivíduo que ganha a saidinha, ele já está no semiaberto, senhores. Uma saidinha todo dia. Ele já está com o pé fora da cadeia. Ele sai todos os dias. É uma saidinha mínima todos os dias. E essas pessoas que saem e voltam para o sistema, elas são perigosíssimas, porque elas levam e trazem missões, influências, recados para os presos. Eu tenho a impressão que é preciso, sim, a ressocialização, mas depois de cumprida a pena. Cumpriu a pena, então vamos ressocializar. Beraldo, quero só trazer o trecho dessa resposta, uma nota que foi emitida pelo ministro ao jornal Folha de São Paulo, colunista Mônica Bergamo. Vou abrir aspas. Isso contraria a ideia de ressocialização, que é um dos objetivos expressos na lógica do sistema penitenciário brasileiro. Ou seja, essa medida só serve para desestabilizar um sistema que já tem muitos problemas, além de fortalecer o crime organizado, que ganha mais mão de obra. Fecho aspas, palavras do Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Beraldo. Que manifestação mais infeliz, né, para não usar um termo
mais duro com o excelentíssimo senhor ministro, dizer que a extinção da saidinha alimenta o crime organizado de mão de obra, mas ele acha que o crime organizado está onde? Ele não entende que é na cadeia que o preso se torna mão de obra para o crime organizado? Ou ele está assumindo que ao estar na rua, o preso, aí sim, se consolida como mão de obra do crime organizado? Não faz absolutamente nenhum sentido essa parte da fala do ministro. E aí ele, que é um homem assim de muitas ideias, ele que tem uma visão muito particular sobre o funcionamento da sociedade, o comportamento humano, ele acha que é responsabilidade da sociedade cuidar da socialização de um criminoso, um bandido, que foi em cana porque cometeu um crime, e aí o sistema penitenciário joga esse marginal de volta para a sociedade que se vire para socializá-lo. Esse é o pensamento brilhante do excelentíssimo senhor ministro. Então, senhor ministro, eu gostaria de, respeitosamente, data vênia, com todo o cuidado que os tempos exigem, pedir ao senhor a reflexão. Se não seria justamente este o papel da cadeia? Afinal de contas, prende para quê, senhor ministro? Me conta, qual é a função da prisão? Então, você vai lá, mata a sua mãe, estupra a sua irmã, e aí ele é pego, um dos poucos pegos, porque eu não sei se o senhor sabe, mas o índice de colocar em cana quem comete crime no Brasil é baixíssimo. Aí, nesse caso, vai preso. E aí o senhor acha que ele vai fazer o que exatamente na prisão? Se a prisão, por definição, conforme o senhor colocou, não serve à ressocialização, ou seja, o senhor já não espera do sistema carcerário que ele cumpra o papel que ele cumpre em qualquer país sério do mundo, então não há sentido na prisão, que não deixar aquelas pessoas ali para serem treinadas justamente pelo crime organizado, para que possam sair às ruas e cometer o crime de forma melhor, mais eficiente, para não serem pegos. Afinal de contas, os que estão presos são aquela pequena minoria, aqueles que não deram sorte, foram alcançados pela justiça. Porque, como o delegado Paulo bem sabe, a polícia sofre muito para poder pegar bandido, porque não tem salário decente, não tem infraestrutura, não tem amparo, não tem defesa, caso se envolva em algum tipo de atividade que gere vítimas ou gere algum questionamento na justiça, não tem bala para treinar. Então, a polícia faz milagre com o que tem, só que isso é muito pouco perto do que precisaria fazer para controlarmos o crime organizado. Aí vem o senhor ministro me dizer que a culpa é nossa, a gente é que se vire. Senhor ministro, pelo amor de Deus, vá procurar o que fazer, porque não é possível que o senhor realmente veja alguma lógica no que o senhor está dizendo sobre esse tema. É preciso considerar, delegado Palumbo, faz sentido? Quais são as conexões que o ministro faz em relação à saidinha de presos e à ressocialização dos detentos? Não é inconstitucional. O preso, quando entra na cadeia, ele já é tranqueira. E não vai ser um juiz ou um policial penal que vai ressocializá-lo, não. E é engraçado que este mesmo governo quer proibir religiosos de entrar nas penitenciárias, independente da religião. Eles querem proibir um dos sistemas que realmente ressocializa. Mas o que esperar de um ministro que logo no início do mandato do atual presidente da República, ele falou que ele ia viajar pelo Brasil para ver como é que está a situação das cadeias. Ele deveria também viajar pelo Brasil para saber como é que estão as vítimas dessas pessoas que morreram, que foram assaltadas, roubadas, estupradas, nas mãos deste que ele está preocupado. Claro, todas as pessoas têm que ser bem tratadas, mas o preso, o criminoso, ele não pode ser colocado num patamar superior à vítima. Tivemos em Minas Gerais o soldado, acho que é soldado Roger, da Polícia Militar, que foi morto com um tiro na cabeça
por um presidiário que estava na saidinha. Aqui no estado de São Paulo, tivemos uma mulher vítima de estupro, porque ele estava nessa maldita saidinha. Então, as inversões de valores nesse país aqui são gritantes. Nós temos que pensar em vítimas, nós temos que pensar em cidadão do bem. O preso teve livre-arbítrio, ninguém obrigou ele a cometer crime, ninguém forçou ele a cometer crime. Não é justo que pessoas morram, que mulheres sejam estupradas, que policiais percam a vida, porque simplesmente o ministro acha que isso é inconstitucional. E digo mais, eu sou a favor de acabar com a progressão de regime. Sou a favor de acabar com a progressão de regime. Estou até ingressando com uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Se o indivíduo pega 30 anos de cadeia, ele tem que ficar 30 anos na cadeia. Vejamos o caso do Alexandre Nardoni. Pegou 32 anos, ficou apenas 16 anos na cadeia e agora vai sair como se nada tivesse acontecendo. Enquanto isso, a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, sofre todos os dias com a ausência da pequena Isabela. E eu sei do que eu estou falando, porque eu converso com a Ana Carolina Oliveira quase que todos os dias, nós nos tornamos amigos. Então, enquanto algumas pessoas ficam preocupadas em defender bandidos e criminosos, eles se esquecem das vítimas que estão morrendo literalmente nas esquinas das grandes cidades do Brasil. Aí, delegado Palumbo, compartilhando o seu pensamento, importante, inclusive, escutar o que o delegado Palumbo tem a dizer. Agora, Zé Maria, queria só trazer mais um trecho dessa manifestação do ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Vou abrir aspas. Consideramos o projeto inconstitucional, pois inviabiliza a ressocialização, e aí eu quero chamar a atenção para esse trecho, e tende a ampliar o caos que já reina no sistema penitenciário. Eu fiquei pensando com os meus botões, Zé Maria, se o caos reina, impera no sistema penitenciário, não deveria o Estado consertar o sistema penitenciário e não criar um remendo jurídico e transferir esse caos para as ruas? Compreende o raciocínio? Mas é exatamente isso. E esse entendimento de que as penitenciárias brasileiras estão dominadas e são faculdades de criminosos, não tem a menor dúvida disso. E o Estado deveria e poderia fazer isso. E quando eu digo o Estado, eu até colocaria no plural, os estados, né? Porque as penitenciárias são estaduais, salvo as 6 penitenciárias federais de segurança máxima. Mas os governadores é que arcam com esse problemão que é penitenciários. Então, cada estado tem a sua política. O ministro tem uma ideia de que é melhor você reduzir o número de presos, né? E o sistema ficaria melhor. Eu não concordo, eu não acho assim. Por outro lado, eu entendo e eu converso com deputados da área de segurança pública, que eles dizem o seguinte, que o que deve ser feito é um pente fino, ou seja, prender perigosos com perigosos, prender presos que não são perigosos também de outra maneira. O Alberto Fraga, que é um deputado que eu converso muito e que é amigo do delegado Palumbo, também lá da Comissão de Segurança Pública, me disse o seguinte, que ele rodou as penitenciárias e encontrou pessoas presas por não pagamento de pensão alimentícia. Ele me falou até de um senhor de 70 anos que não pagou pensão alimentícia, preso com assaltante de banco. Isso não é certo? Então, o debate, a ação do governo tem que ser por aí, separar uma coisa da outra, separar um preso do outro, um tipo de crime do outro, e não separar por facção criminosa ou por pensamento religioso. Mas isso é fundamental. Um ministro, quando vem a público dizer isso, ele está implicitamente dizendo, olha, nós não damos conta, nós não conseguimos controlar as penitenciárias. Eu entendo, eu tenho algumas divergências, assim, é mais de avaliação. Todos nós aqui abominamos a violência e não estamos defendendo bandido. Mas, assim, o aparato legal, o sistema legal não pode ser vingativo. Ele não pode pensar na vítima. Ele tem que pensar na sociedade. Ele tem que pensar no criminoso, de forma que possa ou mantê-lo preso
para evitar novos crimes, se for a tendência, ou ressocializá-lo de acordo com a lei. E essa ideia do delegado Palumbo de apresentar uma PEC evitando a progressão, já existem várias propostas assim no Congresso, e uma delas será votada na Comissão de Segurança Pública e talvez vá para o plenário. Nós demos aqui em primeira mão essa ideia do presidente Arthur Lira de estabelecer um tempo, talvez uma semana ou mais, só para votar projetos na área de segurança pública. Deve entrar o novo CPP, o Código de Processo Penal, e deve entrar, inclusive, o fim da progressão de pena dessa maneira. Então, é um debate que se iniciou aqui com essa história da saidinha, né, que está em andamento. E já existe no Congresso Nacional uma vontade política. Basta apenas colocar em plenário para aprovar o fim da progressão de penas, ou seja, condenado a 5 anos, fica 5 anos. Mas e a adaptação? Sim, haverá adaptação depois de cumprir a pena. Então é isso. Vou trazer o contraponto. Eu acho que o delegado Palumbo tem algo a acrescentar, não é? Não, eu não concordo que a gente tem que ficar pensando no criminoso, não. A vítima faz parte da sociedade. A gente tem que separar quem é realmente vítima. Não, pensar na sociedade. Pensar na sociedade. O criminoso é apenas uma ação, mas tem que pensar na proteção da sociedade, não é pensar no criminoso. A proteção da sociedade é acabar com a saidinha, acabar com a progressão de regime, acabar com esse bando de regalia que tem esses criminosos. E aí nós vamos pensar na vítima. Sim. A vítima não fez nada de errado. E a vítima não é vingada. Eu acabei de citar o exemplo da Ana Carolina Oliveira. Ela sofre todos os dias. 16 anos para quem pegou 32 anos de cadeia. Isso é um tapa na cara da sociedade. Isso é uma cinta, isso é uma afronta. Então a gente tem que parar de passar a mão na cabeça de criminoso. Aqui nós temos políticos que falam que vê lógica no assalto. Isso. E como é que a gente vai concordar com uma coisa dessa? A gente não pode concordar com isso. Aqui tem político que fala, não, é crime pequeno quando rouba o celular. Crime pequeno porque não foi você que foi roubado no ponto de ônibus 4h30 da manhã, saindo para trabalhar e fez um carnê de 10 meses para comprar um celular. Então não existe essa de crime pequeno. Existe o livre-arbítrio. O criminoso cometeu o crime porque ele quis. Ninguém obrigou ele a cometer crime. E aí quando eles falam que vai explodir o sistema penitenciário, eles estão admitindo a própria falência do Estado. O preso tem que entender o seguinte: queimou o colchão, dorme no chão. Vai fazer greve de fome? Que morra de fome. Pronto, acabou. A gente tem que parar de passar a mão na cabeça de criminoso e achar que eles são vítimas da sociedade. Eles não são vítimas da sociedade. São verdadeiros demônios que arrebentam com a vida de qualquer pessoa do bem. Acho que o Beraldo também tem algo a compartilhar com a gente, mas, Beraldo, quando não se cumpre a pena inteira, você transmite uma mensagem para a sociedade de que o crime muitas vezes compensa, né? Aumenta aquela sensação de impunidade, né? Não, que a lei não vale de nada, né? É uma mera referência. E falando em lei, Caniato, você leu, antes da fala do Zé Maria, as referências feitas pelo ministro à Constituição, por que ele considera que o fim da saidinha é inconstitucional. Repare que ele não fez nenhuma referência jurídica, legal. Ele simplesmente usou a opinião dele para chegar à conclusão de que acabar com a saidinha é inconstitucional. Veja se isso é papel de um ministro de Estado, sobretudo na cadeira que ele ocupa para tratar de um tema tão sério como esse. E eu só posso aqui fazer coro e aplaudir as palavras do delegado Palumbo, porque não é possível que se gaste tanta energia para defender aqueles que atacam a sociedade. Se há uma tensão exagerada no sistema carcerário, o que a gente precisa não é de menos preso, é de mais cadeia. A gente devia estar investindo em muito para construir cadeias de verdade. Não essa pataquada que fizeram lá em Mossoró, que 2 tartarugas conseguem fugir tranquilamente e rodar 1.600 quilômetros sem serem importunadas. A gente precisa ter cadeia com aquilo que existe de mais avançado em termos de monitoramento, em termos de espaços adequados para impedir
que os presos fiquem confabulando e fortalecendo as suas estratégias criminosas. Neste quesito, o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo. Nós estamos numa permanente situação de guerra civil. Morrem mais de 40 mil brasileiros por ano. As pessoas não se dão conta. Esse número é bizarro, é assustador, é inaceitável. E aí, mesmo diante dessa realidade, por parte daqueles que deveriam levar isso muito a sério, porque afinal de contas estão no comando do país, do Poder Executivo, a gente vê vindo de lá só essa mão leve, serena, veludada, para passar na cabeça de marginal. Como é que pode uma coisa dessa? Quer dizer, está tudo absolutamente errado e nós não caminhamos para resolver o problema da violência no Brasil, só que este problema está insustentável. Insustentável. A sociedade de bem, aquelas pessoas de bem que estão ali simplesmente querendo viver as suas vidas sem serem importunadas, criar seus filhos sem esse constante medo. A gente vive assustado, porque se nossos filhos saem às ruas para fazer qualquer coisa, para tomar um sorvete, ao mercado, ir para a escola, a gente fica em pânico, querendo saber se eles vão voltar inteiros. Isso não é vida. O brasileiro se acostumou com isso, mas isso não é vida. Nós merecemos muito mais do que isso e não podemos simplesmente absorver isso como algo normal e do nosso cotidiano. As palavras do ministro merecem total repúdio e a sociedade brasileira tem que cada vez mais se firmar numa resistência a esse tipo de comportamento, porque isso não vai resolver as nossas vidas, ao contrário, cada dia que passa teremos um problema pior. Amanhã será pior do que hoje, semana que vem será pior que essa semana. A indignação do Beraldo também é a indignação de muitas pessoas que nos acompanham. Estou vendo aqui, lendo muitas mensagens, viu, Beraldo? Quero compartilhar isso contigo depois.